Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. O meu nome é Wander Souza, trabalho com plantas medicinais, fitoterapia. Aqui você conhece muito mais sobre as ervas medicinais, as plantas medicinais, você faz o bom uso das plantas medicinais, vai saber sobre benefícios, bem como, por exemplo, nesse vídeo, eu vou trazer para vocês um termo que faz total diferença no uso das plantas medicinais, das terapias holísticas. Fazer o uso da fitoterapia sem essa visão, você não vai ter um bom tratamento. Então entenda nesse vídeo o que significa ter uma visão holística. Então, o que significa holístico, holismo, holos? Você já ouviu falar nessa palavra? Sabe o que significa? O que significa a visão holística? Então, o holismo, ele vem da palavra grega holos, né, derivado dessa palavra. Então, holístico vem de holismo, né, que vem de holos, certo? E por isso, hoje em dia, a gente tem, por exemplo, o termo chamado terapias holísticas. Mas o que significa isso, né? Então, holos significa o todo, inteiro, né? E terapias holísticas é isso, é tratar o todo. Então, a gente tem aqui uma palavrinha que, digamos assim, é simples, mas que muda muita coisa. Se você não tem essa visão holística, essa visão do todo, você cai num erro muito grande de utilizar, no caso da fitoterapia, que é uma das vertentes das terapias holísticas, né? Porque terapias holísticas, terapias, tratamento, né? E holístico por isso, porque é uma visão do todo. Então são terapias que visam a cura do todo, né? A cura do ser humano. Então quando a gente tem aqui, por exemplo, a fitoterapia, que fito vem de planta, terapia, tratamento, que é uma das vertentes, né, dessas terapias holísticas, existem várias, aromaterapia, enfim, são várias. Então, por exemplo, se você não tem essa visão, fica muito difícil fazer um tratamento. No caso da fitoterapia, ter, né, esse bom uso das plantas medicinais. Por quê? Porque senão a gente acaba tendo uma visão alopática, né, tendo uma visão alopatizada, que eu falo assim. Porque aí você vai estar utilizando as plantas medicinais para tapar buraco, vai utilizar plantas medicinais como se fosse qualquer outro medicamento para poder diminuir ali um sintoma, para acabar com um sintoma. E não é dessa forma. Você tem que utilizar as plantas para tratar realmente a pessoa. Então, por exemplo, se você tem qualquer problema, vou dar um exemplo do diabetes. Se você tem diabetes e você quer fazer um tratamento contra o diabetes, você não pode simplesmente pensar assim: eu vou utilizar pata de vaca, folha de mamão, vou utilizar jambolão, ou vou utilizar alecrim do campo, vou utilizar aqui, né, o melão São Caetano, mamórtica charante e tal, bacaros da com coliflor. Não vou utilizar nenhuma dessas plantas simplesmente para poder abaixar a glicemia. É lógico que as plantas, por elas possuírem fitocomplexo, elas acabam atuando no organismo como um todo. Ajuda em vários aspectos. Então, por exemplo, se você está utilizando ali o melão São Caetano, ele, por ser imunomodulador, ele pode te ajudar em outros aspectos. Talvez você tenha certas alergias e ele vai trabalhar seu sistema imunológico. Ele vai estar trabalhando nesse aspecto imunomodulador. Ele vai ter vários outros efeitos, antiviral, anti-inflamatório e tudo mais. Vai ajudar nesses outros aspectos. Se você utiliza ali uma folha de mamão, ele vai ter outros efeitos mais. Ajuda no fortalecimento do seu sistema imunológico, porque ele estimula a produção de células que tem uma grande atuação no nosso organismo de combater danos, de combater outras células danosas. Então, assim, você acaba aproveitando o benefício da planta medicinal em outros aspectos que você não estava querendo, não estava procurando, ou você nem fazia ideia do que ela poderia fazer, né, na fitoterapia. Contudo, se você tem uma visão holística, você tem muito mais benefícios ainda. Por quê? Porque além de você utilizar aquelas plantas medicinais que têm essa atuação sobre
sobre ali o pâncreas, por exemplo, melhorando a resistência insulínica, combatendo a resistência insulínica, estimulando a produção de mais insulina, atuando nas células beta-pancreáticas. Além disso, se você tem essa visão holística, você vai entender que, além da etiologia do diabetes, você teve ainda vários fatores que levou, antes de chegar ao diabetes, o desenvolvimento, como que o diabetes se desenvolve e tal, como que ele funciona, como que trabalha e tudo mais que está envolvido, não só saber ali sobre a patologia em si, não só saber a origem dela, mas saber muito mais ainda o que pode, né, ter trazido então tudo isso, chegado a esse ponto. Então, por exemplo, toda pessoa em qualquer tipo de doença tem uma forte relação de uma hipermeabilidade intestinal. Se você tem essa visão, você vai tratar também seu intestino. Então, lembra, não é somente aquela planta ali para poder abaixar a glicemia. Você tem que ter plantas para poder ajudar na saúde intestinal. Você tem um fígado prejudicado, então você precisa de plantas para o fígado. Você vai fazer o uso ali de serralha, vai ajudar contra o diabetes, porque você está atuando ali também no fígado. Você tem como consequência uma nefropatia. Você tem problemas, né, nos seus rins, nos néfrons, problemas renais por conta do diabetes. Mas se você tem uma visão holística, você vai ver que a folha ali da pitangueira, ela tem uma atuação contra o diabetes em si, ajuda. Mas ela tem uma grande atuação ali também sobre os rins, que está prejudicado por ter que fazer toda essa filtragem do sangue, que está carregado então com todos esses açúcares. Você vai ver que precisa de uma boa alimentação, você precisa de exercício físico, você precisa ainda muito mais do que isso. Que, por exemplo, a fitoterapia é uma dessas vertentes, é uma das terapias holísticas, né, que possui essa visão. Contudo, você ainda, por exemplo, pode associar o yoga, pode ajudar? Claro que vai. A meditação vai ajudar? Vai. É lógico que vai. Você fazer, por exemplo, o uso, né, de uma geoterapia, fazer uma aplicação de argila, é lógico que vai ter efeito. Ter um contato direto com a natureza, isso vai ajudar. Né? Ter o aterramento que a gente fala, que é pisar no solo, pisar na terra, trocar os seus elétrons com a terra, trocar essa energia com a terra, você fazer meditação, você fazer o uso da aromaterapia, que, por exemplo, na diabetes você tem uma associação, tem uma chance bem grande de desenvolver outros problemas, estão ali associados, andando junto. Então, por exemplo, tem a diabesidade, obesidade e diabetes andando junto. Então, além de você utilizar plantas ali para poder abaixar essa glicemia, você ainda vai ter que utilizar plantas para poder abaixar a pressão, plantas para melhorar a circulação, plantas para ajudar no fígado, plantas para melhorar o intestino, plantas para poder melhorar a questão renal e também, né, todo o sistema nervoso, porque afinal de contas você já ouviu falar, né, em neuropatia diabética? Pois é, então é um todo. Só por aí, só por conta da diabetes, a gente já vê que precisa de muito mais do que simplesmente aquelas lá para poder melhorar as taxas, né, de glicemia. Só por aí a gente vai ver. Mas a gente ainda tem outros recursos, né? É muito mais. Então, dentro das terapias holísticas, dentro dessa visão holística, você tem várias terapias holísticas. Entre elas está a fitoterapia, que tem esse recurso de utilizar as plantas medicinais ao nosso favor, os fitoterápicos também, né? Então, a gente tem esse recurso. Contudo, a gente tem mais. A gente tem a aromaterapia, a gente tem outras terapias que vão ajudar também. Por exemplo, abaixando a pressão, fazendo uso de um óleo essencial, não ingerindo, né? Mas fazendo ali a inalação, tendo esse contato com o óleo essencial de lavanda, você vai ter, lavândula angustifolia, por exemplo, você tem um efeito calmante. E com isso você vai abaixar a sua pressão. Se você faz meditação, você vai abaixar a sua pressão. Se você se você tem contato com o solo, põe a mão, o pé na terra, você tem a troca de elétrons, você tem um descarregamento então dessa energia que está acumulada no seu organismo,
você tem um equilíbrio dos batimentos cardíacos, que consequentemente abaixa a pressão, que consequentemente melhora, né, a dilatação dos vasos, que consequentemente vai ajudar como um todo. Então veja que é uma gama de coisas. A gente precisa de diversos fatores para chegar numa cura perfeita. Então, seja em você, seja numa outra pessoa, você tem que ter essa visão holística. Se você não tem a visão holística, infelizmente, a gente acaba tendo o mesmo padrão, a mesma utilização da alopatia. Você vai ter ali, você tem uma dor de cabeça, você quer utilizar uma planta medicinal para poder combater aquela dor de cabeça, mas você não vê que a sua má alimentação está causando problemas no seu fígado, que está repercutindo e está chamando essa atenção, ele está reclamando, né? Está ali falando para você, olha, não faz isso, né? Por quê? Porque você está com problema aqui. Não é que você está precisando de algo como um tanaceto partênio para combater a dor de cabeça. Não, não é simplesmente utilizar picão preto para combater essa dor de cabeça ou uma febre. Não, você precisa ali de um cardo mariano, de um cardo santo, precisa de um dente de leão, precisa de uma planta, de uma serralha, para ajudar no fígado. Porque o seu fígado doente está causando, por consequência, você está tendo essa enxaqueca. Então, infelizmente, as pessoas elas não têm essa visão. A gente vê pessoas que querem algo para combater, né, uma má digestão, uma gastrite, mas são pessoas assim, são pessoas que não mudam seu hábito de vida, são pessoas que talvez fazem um grande consumo de álcool, está prejudicando seu fígado, mas quer algo para combater o enjoo, quer combater a úlcera. Como? Se você não faz então essa eliminação da sua vida daquilo ali que está prejudicando. A visão holística é isso, é você entender o todo, é você tratar o todo. Se você não tem essa visão, não tem como chegar numa conclusão, não tem como alcançar a cura verdadeira. Senão você vai tapar buraco, assim como faz na alopatia. Tem um sintoma, trata um sintoma, só que a diferença vai ser com planta medicinal. É lógico que as plantas conseguem fazer muito mais para a gente porque elas possuem um fitocomplexo, mas elas ainda não vão fazer milagre se você não tiver a visão holística, beleza? Bom, espero que tenha ajudado. Se te ajudou, deixe seu joinha, se inscreva no canal e até a próxima. Um grande abraço. Até lá!